Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Gente, eu estava sumida, me perdoa. 3 semanas sem gravar, mas estamos aqui de volta. E hoje, como sempre, tem uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Mas antes de estar ministrando a palavra aqui rapidinho para vocês, eu quero convidar você já no início desse vídeo a você compartilhar. Você está interagindo aqui para a gente poder movimentar esse canal para fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque a palavra de Deus tem poder de transformar vidas, amém? E você que é novo por aqui, você que está chegando agora, eu convido você a se inscrever no nosso canal, tá certo? Temos vários vídeos aí para trás e tem sempre a palavra de Deus aqui para o teu coração, amém? Dito isso, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19, vamos ler alguns versículos 19 e depois do capítulo 20. No capítulo 19 a gente vai ler o 9 e o 16, e depois a gente pula para o versículo 18 e 19 do capítulo 20. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Agora, do capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Vamos lá. Gente, aqui o Senhor estava dando, as leis, os mandamentos para Moisés. E o povo, o Senhor disse que era para o povo ficar ali, onde eles pudessem ouvir Deus falando com Moisés, para eles saberem, para eles terem o discernimento que era Deus que estava falando, quando Moisés também falasse. E olha que coisa interessante. O povo, quando viu ali toda aquela movimentação no monte, toda aquela manifestação, como o texto diz aqui, trovões, relâmpagos, sonido de trombeta, o monte fumegava. Diante de toda essa manifestação, o povo se afastou, de maneira que eles disseram para Moisés: Moisés, a gente não quer que Deus fale, a gente quer que tu fale. Se tu falar, a gente vai ouvir. Mas, irmãos, vamos lá. Isso é um grande perigo. Eu sempre falo isso lá na igreja. Antes de Deus usar alguém para falar com você, o interessante é você saber que é Deus que está falando. Porque se o homem falar, se você não tiver o discernimento que é Deus falando, o homem pode estar até sendo usado por Deus, mas você endurece o seu coração. Você fica insensível a essa voz. Quantas pessoas Deus já tem falado? Deus já tem usado pessoas para falar, para manifestar ali a sua vontade na sua vida. E muitas vezes, por a gente não ter esse contato, por não ter o hábito de conhecer ou não ter essa intimidade de ouvir a voz do Senhor, a gente acaba deixando para lá. Porque se o homem falar e eu quiser ouvir, amém. Se eu não quiser, eu descartar, era o homem que estava falando. E se for Deus falando? Por isso a importância de você buscar ao Senhor. Deus está falando com você. Quando você estiver orando, eu sempre gosto de dar essa sugestão, e que na verdade deveria ser algo natural para a gente. Porque observe bem. Às vezes a gente pensa assim, mas eu acho que eu preciso orar mais, beleza. Só que muitas vezes a oração, que a gente entende que é uma oração que flui, uma oração que Deus vai se agradar, é aquela oração que eu passo 1 hora, 2 horas, até mais, dentro do meu quarto, de joelhos, falando. E se eu disser para você que existe um momento onde Deus precisa falar e para Ele falar você precisa ficar calado? É verdade. Olha, preste bastante atenção. Em uma conversa, se estiver conversando com alguém, diferente aqui que eu estou de frente do computador, às vezes eu estou de frente ao celular.
Você não tem como falar, só eu estou falando. Mas em uma conversa, quando você estiver com outra pessoa, se você só fala, é um monólogo, não é um diálogo. A pessoa não está tendo a liberdade de falar também. Tem gente que é assim, né? Quando você senta para conversar, só a pessoa fala e é tão chato. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente faz isso com o Senhor. A gente não para ouvi-lo. Porque a gente fala tanto, a gente sabe. A gente fala demais. E não tira aquele momento ali em silêncio para ouvir Deus falar com você. Pastor, eu nunca fiz isso. Pois faça, experimente a partir de hoje. Quando você entrar no teu quarto, fala com o teu pai, fale. Fale aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Abre o teu coração. Lança sobre ele todas as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus medos, os teus temores. Lança diante dele. Mas, nesse momento, tire um período para você ficar em silêncio. Coloque um louvor de adoração, onde o louvor ele vai falar da grandiosidade de Deus. Não em problema, que até isso é algo que atrapalha. Porque se você quiser emocionar alguém, basta botar um louvor que toca na ferida, que fala de problema, fala de luta, fala de vitória que você vai ter. Isso vai só te emocionar. Mas um louvor que adore a Deus, que exalte somente ao Senhor. Coloque esse tipo de louvor, então bota um fundo musical. Sabe? Um fundo musical de oração. Liga lá no teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E depois, fica em silêncio para você ver como Deus vai falar. A gente só muda quando Deus fala conosco. Só quando Deus fala. Por isso, a minha oração hoje para você é que você ouça a voz do Senhor. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento, Pai, a vida desse homem e dessa mulher que parou, Senhor, para ouvir esta mensagem. Eu creio, Pai, que essa mensagem falou o coração dela, falou o coração dele. E algo vai mudar a partir de hoje. O ouvido desse homem e dessa mulher, Pai, vai começar a ouvir a Tua voz. Essa voz tão maravilhosa, Pai, que nos move, que nos leva a viver coisas extraordinárias. Fala com esse homem, com essa mulher, com esse povo, Pai, a partir de hoje. Aquilo que o Senhor já tinha falado, mas eles não ouviram. Que o ouvido deles venha ser destravado hoje. Oh, Pai, se revela, Pai, para esse povo. O ser humano precisa conhecer a Tua voz, Senhor. Essa voz poderosa que muda a nossa vida. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigado porque eu sei que hoje foi um divisor na água de pessoas. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. E eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau. E ouça a voz do Senhor.